bem, senhores, então eu estou de volta aqui. Eu resolvi dividir aquela aula 2 que eu comecei lá com estados físicos da matéria e mudanças de estado físico, em duas partes, porque ela estava ficando muito grande. Então agora nós vamos trabalhar os modelos atômicos. E aí a gente já viu um pouquinho do modelo atômico de Dalton, mas a gente vai relembrar um pouquinho aqui. Nós vamos ver o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Bohr, que foi esses caras então que foram estudando a evolução aí dos modelos atômicos do conceito de átomo. Esses modelos atômicos servem exatamente para isso, para que eu consiga entender como evoluiu o conceito de átomo, que o átomo então aqui ele seria a base de toda a vida. Quando se entende que química é a vida, então o átomo é a base da química, ele é então a base da vida. Por trás de todos esses modelos, senhores, nós tivemos muitos estudos, muitos experimentos, muitos cientistas. Então não foram modelos assim que apareceu do nada, que alguém chegou lá e disse, o átomo é assim. Não, são modelos experimentados e provados por diversos experimentos, né? Então vamos relembrar um pouquinho o modelo atômico de Dalton. De acordo com a teoria de Dalton, a matéria é constituída pelo que Dalton chamou de átomo. E o que seria átomo, então? Partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Exatamente daí desse nome indivisível que vem o nome átomo, que átomo significa indivisível em grego, é uma palavra de origem grega. Então, nesse sentido, senhores, os diferentes elementos químicos, eles seriam constituídos por átomos diferentes. E cada tipo de átomo seria caracterizado por um peso atômico, por um peso característico, ou seja, cada átomo teria o seu peso característico. Então, as reações que ocorrerem, elas não envolvem em si a quebra do átomo, a destruição do átomo, a criação de um átomo. Não. O que é que elas envolvem? Elas envolvem combinações, separações e rearranjos entre os átomos. Então, não há no seu curso nem criação e nem destruição de átomos. Então esse modelo foi aquele modelo que foi conhecido como modelo bola de bilhar, né? E por quê? Porque ele se compara muito à bola de bilhar. Então esse modelo, ele explica muitas propriedades materiais, mas ele não explicava a condução elétrica, por exemplo. Então eu queria que você desse uma relembrada lá na lei de Lavoisier, na lei de Proust, que é a lei da conservação das massas, a de Lavoisier, que é nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Dá uma relembrada lá que está lá na primeira aula que nós trabalhamos aqui. Então, como não explicava a teoria de Dalton, ela não conseguia explicar a condução elétrica, aí surge quem? Surge o Thomson. E o que era que o Thomson fazia? Ele fazia experimentos que ele usava raios catódicos, que é aquele que tem o anodo e o catodo. E ele concluiu que eram partes integrantes, que os catódicos eram partes integrantes de toda a espécie de matéria, eles existiam em toda a matéria. E aí ele denominou então de elétrons, ó, já tem um primeiro nome aí de uma partícula atômica, então ele denominou isso de elétrons. Ele imaginou o átomo como uma esfera de carga elétrica positiva, ou seja, imagina que aquela bola de bilhar que eu te falei, com o maisinho lá da matemática bem no meio dessa bola. Então ele imaginou que esse átomo ele era uma esfera positiva. Olha só que aqui vai ter uma diferença do modelo atômico de Dalton. Ela não era maciça. Viu? Lá o Dalton dizia que era maciça. Aqui ele diz que não, ela não é maciça. Ela é uma esfera elétrica positiva, não maciça, e nela vão estar incrustados cargas negativas. Ou seja, veja aí, a esfera com o maisinho lá no meio, ou seja, uma esfera positiva, não maciça, ela é oca, então foi isso que ele quis dizer, e nela estão incrustadas o quê? Partículas negativas. Lembra lá do menuzinho da matemática. Então coloca aqui a bola de bilhar, coloca os menuzinhos do lado e coloca o mais lá no meio. E ele dizia então que essa carga total ela deveria ser nula, ou seja, a quantidade de positivos era igual à quantidade de negativos. Você sabe que quando eu tenho positivos e negativos iguais, eu tenho uma carga nula. Por exemplo, menos 1 com mais 1 dá 0. 2 com menos 2 dá 0. Então é isso que ele pensava, então essa carga do átomo seria nula.
E como que ele explicava essa natureza elétrica desses materiais? Ele explicava assumindo que os elétrons eles poderiam se movimentar para fora de certos átomos e para dentro de outros átomos. Aqueles que perdiam o elétron, ou seja, que o elétron saía dele, ele perdia esse elétron, deixava de ser eletricamente neutro e passava a ter carga positiva. Raciocina comigo. Se ele perdeu uma carga negativa, então ele fica com mais carga positiva, então ele passa a ser positivo. Já aqueles que ganhariam elétrons, eles estavam ganhando cargas negativas, então eles ganhariam elétrons então, e passariam a ter carga elétrica negativa. Esse modelo ficou conhecido como modelo pudim de passas. Se você for olhar lá um pudim que tem aquelas passas lá, ele é exatamente igualzinho esse modelo de Thomson. Você dá uma olhadinha lá no teu livro que tem uma fotozinha desse modelo. E depois então veio o Rutherford. Algum problema identificou-se no modelo de Thomson e aí apareceu o Rutherford. O Rutherford ele estudava radioatividade. Então ele criou um experimento que emitia raios alfa. E esses raios alfa eram emitidos diretamente em uma finíssima placa de ouro. Então ele colocou lá uma placa de ouro e emitia então raios alfas nessa placa de ouro. Se ele fosse levar em consideração, e levando em consideração o modelo vigente naquela época, que era o modelo de Thomson, as partículas alfas elas não sofreriam desvio nenhum. Ou se sofresse, sofreria um desvio em pequenos ângulos muito pequenos, que não dava nem para ser observado. De fato, foi observado que uma grande luminosidade atravessava a lâmina de ouro, ou seja, confirmando ali o modelo de Thomson. Porém, e para surpresa de muitos ali, surgiam pequenas luminosidades em outras partes da chapa. Ou seja, que ele tinha no meio, mas ele tinha também para os lados, nas laterais, umas pequenas luminosidades. Inclusive, algumas batiam e voltavam. Elas retornavam para trás. Sendo assim, o que acontece com o modelo de Thomson? Ele tem que ser descartado, porque já comprovou que elas sofrem ali um desvio. E Rutherford, então, elaborou um novo modelo. O que foi que ele fez? Ele dividiu o átomo em duas regiões. Núcleo, que seria a região central do átomo, constituída por uma carga positiva que ele chamou de próton. Aqui eu já tenho elétron, lá a carga negativa que o Rutherford chamou de prótons. E tinha também, além do núcleo, a eletrosfera. Essa eletrosfera, então, seria ocupada pelos elétrons, que tinham cargas negativas. Para garantir a estabilidade do acúmulo dessas cargas positivas no núcleo do átomo, tem que existir, então, algumas partículas que sejam neutras. Então, ele denominou o nome dessas partículas de nêutrons. E o que foi que ele concluiu? Ele concluiu ainda que o volume do núcleo atômico, ou seja, aquela parte central, é 10.000 vezes menor que o volume do átomo. Porém, ela concentra praticamente toda a massa atômica. Então, a massa do átomo ela vai estar onde? No núcleo. Apesar de ele ser menor, ele concentra praticamente toda a massa. É por isso que se descarta, então, aquela massa do elétron. A gente diz que ele é descartável. Esse modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Por quê? Porque ele é similar ao sistema solar. Veja bem, quem seria o núcleo? Lá no sistema solar, vocês estudaram em anos anteriores, em ciências, em geografia, vocês estudaram que o centro é o Sol e que os planetas, então, giram em torno do Sol. Então, o Sol aqui seria o quê? O núcleo, que seria positivo, chamado de prótons. E os elétrons, então, seriam os planetas que estão circulando em torno do núcleo. Por isso que ficou meio parecido, então ele ficou conhecido como sistema solar. Esse modelo de Rutherford ainda é a base, hoje em dia, para o modelo atômico, e vem sendo aprimorado. Nós vamos ver aqui. E aí, o que foi que Bohr, então, contribuiu para que esse modelo, hoje, seja chamado modelo Rutherford-Bohr? O Bohr ele estudava espectros atômicos, que eram emitidos por determinados átomos. Mas ele não conseguia explicar os resultados que ele obtinha com base no modelo de Rutherford. E aí foi que ele pensou, bem, se eu não consigo explicar, eu vou ter que elaborar uma nova teoria baseada nos meus postulados. E aí então ele disse o seguinte, olha, os elétrons nos átomos, eles se movimentam sim, mas eles se movimentam ao redor do núcleo, em movimento sempre circular.
E aí ele chamou então para cada um desses movimentos, ele chamou de camadas ou níveis. Então eu tenho aqui camadas ou níveis eletrônicos. Tenho um núcleo e tenho ao redor dele camadas ou níveis eletrônicos, aonde estão circulando os elétrons. Cada um elétron teria um valor determinado de energia e não seria permitido a um elétron permanecer entre duas camadas. Ou seja, ele ia permanecer numa camada que o nível de energia dele suporta, mas ele não poderia ficar entre duas camadas. Ou ele estava na camada inferior, ou ele estava na camada superior. Então, entre duas camadas, nunca. Por quê? Porque a energia dele é quantizada. Ela tem um quantitativo. Ela possui apenas determinados valores, que são o quê? O valor das camadas eletrônicas a qual ele vai pertencer, ou níveis eletrônicos. Além disso, um elétron pode passar de um nível de energia para outro, de maior energia, se ele absorver energia externa. Então o elétron absorveu energia externa, ficou com maior energia, ele vai para uma camada superior de energia no elétron. Ao contrário, né, se esse elétron ele perde essa energia, de alguma forma a energia inicial é liberada, ele libera isso na forma de ondas eletromagnéticas, essa liberação então forma o espectro atômico e faz com que esse átomo retorne para a camada anterior. Então, quando, por exemplo, o elétron ele absorve energia externa e ele passa para uma camada mais elevada, a gente diz que esse elétron foi excitado. Tá certo? Quando ele perde através de energia eletromagnética e ele retorna, então, à camada anterior. E a gente fala, então, que é o espectro atômico, que era o que era estudado por Bohr. Esse modelo de Bohr ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr, porque ele pegou o modelo de Rutherford e só então adaptou ao experimento dele. Depois ainda ficou elaboradas as teorias dos subníveis de energia, mas porém, subnível de energia os senhores vão estudar no ensino médio com o professor de Química. Ok? Por hoje, então, encerramos a nossa aula. Fiquem com Deus.